A quinta Kelifa é Golashab e é chamada de o Ardente, contrariando a Sefirote de Gebura. Enquanto Gebura representa o julgamento de Deus, simbolizado pelo planeta Marte, aqui, o fogo do governo divino é transformado em ira e luxúria, buscando destruir tudo em seu caminho, até mesmo a última semente da vida. Ele se torna uma força inerentemente violenta, incorporando as forças gêmeas do sexo e da morte, e pode ser visto em várias atrocidades humanas, como o bombardeio de Hiroshima. Gebura é uma força inerentemente destrutiva para começar, na medida em que simboliza o princípio de separação e desintegração necessário para que a vida floresça, sempre buscando romper com a estrutura sefirótica. No entanto, na árvore da morte, esse poder se torna incontrolável e leva tudo à ruína. Ao trabalhar com Golashab, aprende-se que o fogo divino traz criação e destruição pela natureza de sua essência separativa. Como a Zenat Mason observa ao comentar sobre esta esfera, o iniciado se torna o fogo da destruição. Por meio de práticas sexuais severas, o iniciado enfrenta testes de luxúria e sofrimento. Esta é a Kelifa do fogo, tanto a chama da criação quanto o clarão da destruição. O deus governante aqui é Asmodeus, que aparece como um homem alado e flamejante. Ele representa tanto a força do fogo quanto o poder da sexualidade, e os incubos e súcubos desta esfera são os mais fortes e violentos de toda a árvore clifótica. O demônio governante de Golashab é Asmodeus, descrito como o rei dos demônios, na Talmúdica Egada. Embora seja provável que o conceito de tal personagem tenha se originado no mito babilônico, a palavra é hebraica e se traduz como destruir. Muitos estudiosos sugeriram uma semelhança entre o nome e o persa Eshma da Eva, o espírito da raiva, que acompanha o deus do mal e da destruição. Asmodeus aparece pela primeira vez no apócrifo livro de Tobias quando descreve como ele matou os maridos sucessivos de uma jovem em uma fúria de ciúmes. Aqui, ele é representado como um malfeitor, que cria discórdia entre marido e mulher e rompe os laços sagrados do casamento. Assim, ao trabalhar com Asmodeus, o iniciado pode experimentar desejos promíscuos ou adúlteros, incapaz de controlar seus apetites sexuais, ou raiva intensa. Mais uma vez, estes são de natureza ritualística, em vez de sancionadores, e devem ser entendidos como tal. Esses demônios não possuem pessoas no sentido cristão da palavra, mas revelam os aspectos criativos e destrutivos de cada essência cósmica uma vez que o iniciado tenha comido da árvore do conhecimento. Como o adepto escolhe aplicar esse conhecimento, depende única e especificamente dele, e se for aplicado sem correta orientação, haverá consequências da natureza mais severa. Embora Asmodeus seja uma força inerentemente destrutiva, ele também é um iniciador, que traz sabedoria, compreensão e consciência quando abordado com respeito. Ele é, sem dúvida, um trapaceiro, que causa estragos, travessuras e discórdia. No entanto, ao mesmo tempo, sua essência separativa também pode despir nossa falsa consciência egóica. Como discutido anteriormente, a destruição não é inerentemente má em si mesma, mas uma força fundamental no cosmos, que nos permite destruir, ou transmutar, aqueles aspectos do ego mundano que não servem mais ao eu superior. Na alquimia, a separação é considerada um dos 7 estágios na criação da pedra filosofal, na medida em que a escória é removida do ouro. No Talmud, por exemplo, Asmodeus destrona Salomão após enganá-lo a acreditar que ele revelará os segredos da alvenaria.
No entanto, é por meio desse julgamento que o rei Salomão percebe o vazio das posses mundanas e desenvolve a humildade. Isso não quer dizer que Asmodeu seja gentil ou misericordioso, já que sua luxúria irada é feroz e demoníaca. No entanto, por meio de suas provações, o adepto se torna mais forte e sábio como resultado. Ao trabalhar com Asmodeus, pode-se experimentar visões hipersexualizadas de pessoas copulando em um frenesi incontrolável, incapazes de atingir o orgasmo. Quanto mais se esforçam para chegar ao clímax, mais insatisfeitos se sentem, prendendo-os em um ciclo infinito de prazer e desejo. Quando alguém entra nesse estado, acha o prazer profundamente doloroso, pois não há satisfação. Pode-se levar inimigos a esse labirinto frenético infernal, aprisionando-os nas agônias eternas da carne. No entanto, ao passar por esse rito iniciático, o adepto aprende a suportar o prazer e a controlar seu desejo sexual, controlando as chamas da ira com maior consciência. Se o iniciado não puder controlar seu desejo, permanecerá preso para sempre nos labirintos infernais da luxúria, incapaz de escapar. Como Mason continua sugerindo, ao descrever os labirintos infernais de Asmodeus, o caminho é iluminado por tochas acesas e há um cheiro intenso no ar, o cheiro de sangue e sexo, misturado com incenso pesado e aromático. Finalmente, você chega a uma câmara subterrânea com uma piscina redonda vazia no centro. A câmara está repleta de figuras humanas, homens e mulheres, todos nus, sem pelos no corpo, eles têm presas de cobra e línguas bifurcadas. Fogo e calor estão por toda parte. Eles seduzem você e o deitam no altar no meio da piscina, acariciando você e levando-o perto do êxtase, repetidamente. Eles o mordem e você sangra, o sangue flui para a piscina, altamente carregado com a força vital daqueles que são colocados no altar. O êxtase nunca é cumprido, eles o levam perto de um clímax, mas nunca ao fim, alimentando-se de você até que não haja mais nada de sua força vital. Você pode facilmente se perder neste lugar, e na verdade não é um lugar, mas sim um estado ou condição. O transe é profundo e você é devorado pedaço por pedaço. Eles se alimentam do fogo interior, canalizando-o para o inferno e fortalecendo o reino. Isso continua e continua, você pode sentir o êxtase pela eternidade, mas não existirá mais quando acabar, a realização nunca chega. Só a luxúria e desejo por mais, desejo contínuo, falta desesperada de satisfação. No entanto, também há um enorme poder a ganhar aqui, se você escolher se tornar um com a essência deste reino, pois ele contém as almas de muitos, você ganha a capacidade de se alimentar da força vital dos outros, em vez de deixar que outros se alimentem de você. Aqui, Asmodeus é o senhor da sedução, demônio da fornicação e portador do prazer. Ele abre os portões do êxtase, mas não concede realização. Toda a experiência se assemelha a um transe sonhador e sensual, que parece que você não quer sair, mas se ficar, perderá tudo o que é. A lição a aprender neste reino é a capacidade de suportar não a dor, mas o prazer. É o mistério da luxúria que pode libertar e escravizar. Aqueles que ficam presos aqui não conseguem transcender sua luxúria, portanto, nunca são realizados e não conseguem avançar em seu caminho. Da mesma forma, quando alguém trabalha com Asmodeus, verá visões de morte, tortura, violência e qualquer outro tipo de dor imaginável e inimaginável. Muitas vezes, será levado através de câmaras de tortura medievais, onde as pessoas são queimadas vivas, cortadas em pedaços, afogadas e mutiladas da maneira mais insuportável possível. Aqui, vemos o lado sombrio de Gebura em sua forma mais extrema, onde as mesmas chamas da força divina são usadas para infligir dor e sofrimento aos inocentes. É aqui que o iniciado não apenas aprende a suportar a dor, mas a controlar sua própria raiva. Se desejar, pode trazer seus inimigos aqui e queimá-los nas chamas do inferno pela eternidade, no entanto, tal fraqueza não passará despercebida.
Deve-se confrontar os aspectos mais sombrios de Gebura sem sucumbir aos caprichos da consciência egóica se quiserem aproveitar a chama do julgamento e se transformar no queimado. Embora os julgamentos de Asmodeus sejam, sem dúvida, brutais e cruéis, eles são, no entanto, necessários para purificar o corpo, a mente e a alma do iniciado antes que ele progrida em sua jornada em direção a Talmiel. Afinal, criação é destruição e vice-versa. Como Mason escreve, ao descrever as torturas infligidas por Asmodeus e sua necessidade de construir força, coragem e resiliência, o que quer que você veja, a agonia aqui é eterna. Novamente, este reino pode ser usado em ritos de maldição, e o feiticeiro pode trazer as almas de seus inimigos aqui e torturá-los. Uma vez que você se torna um com Asmodeus, todas as ferramentas do lugar estão à sua disposição, ou você pode se submeter à tortura e buscar a gnose da dor e do auto-sacrifício através do transe da dor auto-infligida, que é parte dos mistérios iniciáticos de Golachab. Neste caso, a câmara irá se transformar e mudar, refletindo seus piores medos, quaisquer que sejam. Aqui você aprenderá a suportar a dor, é semelhante à luxúria, ela pode libertá-lo, dar-lhe poder sobre os outros ou pode torná-lo um escravo. É uma lição semelhante à do reino anterior, apenas se referindo à polaridade oposta, mostrando que a dor e o êxtase podem ser ambos intermináveis, e ambos podem ser um inferno. Isso é retratado de forma excelente no filme Hellraiser, onde entidades demoníacas prometem conceder aos personagens todo o prazer imaginável, porém, ao fazer isso, eles percebem que o prazer eterno é tão infernal quanto a dor eterna e desejam escapar da prisão de seus desejos. A conexão entre resistência à dor e iniciação tem uma longa e fascinante história e pode ser vista em todas as culturas primitivas. A tribo Sateré-Maoé, por exemplo, criou uma complexa iniciação à idade adulta, onde os anciãos da tribo coletam um bando de formigas-bala, para poner a clavata, conhecidas por sua picada agonizante, e as colocam no corpo do jovem. O veneno corre pelas veias, causando uma dor tremenda, bem como alucinações, e entra em um estado de paralisia, incapaz de se mover. O corpo começa a tremer violentamente, às vezes por dias, até que eles voltem à consciência. No entanto, isso é apenas o começo. Para se tornar um guerreiro, o menino deve completar a mesma iniciação 20 vezes ao longo de vários meses. Da mesma forma, na tribo Matiz, para um menino se tornar um guerreiro, ele deve derramar uma mistura de veneno amargo e perigoso em seus olhos. Então ele suporta uma série de chicotadas e espancamentos brutais dos outros membros da tribo, feitos com os caules da planta ratã. O veneno de um sapo macaco gigante é então injetado no sangue e o garoto sente tonturas, alucinações e evacuações incontroláveis. Se ele vomitar, todo o processo começa novamente. É por meio dessas provações que o garoto aprende a necessidade da dor, mas também como ela pode ser abusada. Essas culturas têm uma atitude totalmente diferente em relação à dor em comparação ao Ocidente, entendendo os aspectos positivos e negativos do sofrimento. Por um lado, a dor pode ser desnecessariamente infligida aos inocentes, criando um desequilíbrio energético de imensas proporções. No entanto, por outro lado, a dor nos permite nos tornar seres humanos mais fortes, capazes de suportar os problemas da existência. Além disso, uma vez que ascendemos à árvore da morte, descobrimos que, em algum momento ou outro, devemos eventualmente destruir nosso ego mundano. Este é um processo incrivelmente doloroso e se alguém não estiver equipado para lidar com isso, nunca alcançará a verdadeira individuação e atingirá a divindade. Nesse sentido, Asmodeus nos prepara para nossa descida ao submundo, que é realmente uma ascensão, nos colocando em várias provações e tribulações. Afinal, se não podemos suportar a dor física, como lidaremos com a dor de nos separar da consciência egóica e deixar tudo o que amamos para trás?
Sim, suas lições são brutais e implacáveis, não há como negar que elas são necessárias para garantir que possuamos a força necessária para carregar a chama do julgamento e nos tornarmos o ardente, dotado de poderes de criação e destruição.